Bom dia, terceiro! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A professora tá com muitas saudades, né? Mas vamos continuar ainda mais um pouquinho com as nossas aulas remotas, né? Vamos trabalhar com a segunda parte do Barroco. Então, na aula passada, né, retomando um pouquinho do conteúdo da aula passada, nós estudamos um pouco sobre o contexto histórico do Barroco, estudamos também as características gerais e também o cultismo e o conceptismo. Então, gente, lembrando que a arte barroca, ela reflete muitos dos dilemas que foram vivenciados pelo homem, tanto ocidental, no turbulento século XVII, né? Então, existia ou destaca-se uma dúvida entre buscar o eterno ou o imediato, usufruir dos prazeres carnais ou cobiçar as virtudes do espírito. Então, de modo geral, as características mais representativas do Barroco são o jogo de oposições, né, que são os contrastes, os elementos opostos e dualistas, e também a riqueza de detalhes, né, a ornamentação, o requinte, a valorização do detalhe. E também, nesse caso da parte da riqueza de detalhes, o uso de figuras de linguagem e também o detalhismo empregado nas descrições que eram feitas nas obras. Dentro disso tudo, a arte ela era baseada no quê? Na imaginação, no sentido, na tentativa de captar e aproximar os opostos, né? Já que esse movimento barroco, ele prevalece de impulsos pessoais e também subjetivos em relação ao que? Às normas ditadas pelos modelos pré-estabelecidos. E dentro disso tudo, nós vimos na aula passada também o cultismo e o conceptismo, né? Então, o cultismo era o jogo de palavras e o conceptismo era o jogo de ideias, né? Então, cada um a gente viu bem certinho na aula passada. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a segunda parte do Barroco, né? Vamos ver um pouquinho do Barroco em Portugal e o Barroco no Brasil. Gente, então, o Barroco em Portugal, ele teve início em 1530, tá? E houve uma certa resistência de adesão ao Barroco por parte dos portugueses. Por que será, gente? Porque aqui é envolvido uma questão histórica bastante conhecida. Então, o rei Dom Sebastião, que era rei de Portugal na época, ele desapareceu em uma batalha, a Batalha de Alcácer Quibir. E como ele não tinha herdeiros, o Henrique I assumiu o trono. Só que 2 anos depois, em 1580, o Henrique morre também. E ele não tinha também herdeiros para ficar no lugar. E o parente mais próximo era quem? Era Filipe II, que era, naquele momento, o rei da Espanha. Como ele era o parente mais próximo, ele foi proclamado rei de Portugal. Então, gente, isso causou uma crise tão grande em Portugal, porque assim, as pessoas que viviam, os portugueses que viviam em Portugal, eles não queriam aderir às ideias da Espanha, porque eles acreditavam que eles tinham ficado submissos à Espanha, que eles não eram mais um país totalitário, detentor de várias riquezas. Então, eles acabaram ficando desprovidos dessa segurança que eles deveriam ter, né? Então, foi algo assim bem marcante para o povo português esse momento. E isso aconteceu justamente aonde? No período do Barroco. Então, essa sensação que eles tinham de esvaziamento, por quê? Porque esvaziamento de poder porque eles não tinham mais a possibilidade de ter alguém que fosse português, que não tivesse, por exemplo, a Espanha como país de origem, né? Então fez o quê? Fez com que grande parte da nobreza fosse para o campo, saísse do centro e fosse para o campo, e com ela, essa nobreza, ela acabou levando pessoas intelectuais, levando artistas, para quê? Para formar suas próprias cortes. Então, isso causou, assim, uma sensação muito grande de esvaziamento social, de esvaziamento cultural no país. Então, gente, vejam, esse domínio espanhol durou apenas 60 anos.
Meu Deus, né? Quanto tempo? 60 anos. E esses 60 anos, eles foram marcados por grandes desavenças e, além disso, uma resistência muito grande do povo português em aceitar tudo aquilo que vinha de Madrid. Então, os artistas portugueses, como lá na Espanha estava em alta o barroco, né? Estava ganhando adesão de vários artistas. Então, para dar o contra, os artistas portugueses eles acabaram recusando essa estética por muito tempo, né? Por quê? Porque os espanhóis tinham aderido a ela. E assim, eles usavam, né? Muitos artistas ainda portugueses, eles usavam um escudo. O que era esse escudo? Era os Lusíadas. Né? Então, os Lusíadas, que foi aquela obra, aquela epopeia que foi escrita, né, falando que o povo português é o herói e tal. Então, isso seria o quê? Seria uma forma de Portugal mostrar seus tempos de glória para as pessoas. Né? Então, eles nunca deixaram de acreditar que um dia eles poderiam dar a volta por cima. Tá? Então, isso aqui foi assim, eles não aderiram no primeiro momento ao barroco porque os artistas espanhóis aderiram e eles não queriam ser iguais, né? Então, foi bem interessante. Então, gente, para que serviu a arte naquele momento? Serviu como instrumento de divulgação, ó, essa palavra é importante, das ideias referentes à doutrina da Igreja Católica. Por quê? Porque naquela época, a difusão do protestantismo, ela estava em alta. Então, a Igreja Católica, ela perdeu muito o seu poder de persuasão e o seu poder que ele tinha frente à parte política também. Então, por causa disso, ela, ela começou a fazer construções mostrando que ela era ainda imponente, né? Então, essa parte do detalhe, essa parte da oposição, é por causa desses ideais que eles pregavam naquele momento. Então, o que eles trabalhavam com aquilo? Os autos sacramentais e principalmente os sermões. Então, gente, nisso tudo, nesse contexto aí que eu falei para vocês, apareceram dois nomes importantes. O primeiro, o Padre Antônio Vieira, e também o Gregório de Matos Guerra. O Padre Antônio Vieira, a gente já estudou ele no primeiro ano, ele é o mais importante prosador barroco em língua portuguesa. Por quê? Porque ele escrevia obras tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, por isso que ele teve um papel importante, principalmente um papel político, porque ele conhecia a realidade dos dois países e ele poderia escrever sobre os dois países, tá? Então, ele foi bem importante. A produção do Padre Antônio Vieira, ela foi dividida em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, que eram as profecias. O que é uma profecia? Eu vou fazer uma profecia. Semana que vem as aulas voltarão, né? Falava sobre o quê? O futuro. Mas o futuro de quem? O futuro de Portugal. Tínhamos também, né, o Padre Antônio Vieira tinha as cartas, que falava sobre a Inquisição, que era, na verdade, uma forma de castigo para as pessoas que não andavam conforme a religião queria e conforme a parte da política queria, e também falava sobre as questões políticas. E, por último, ele também tinha os sermões. Gente, até hoje, se você vai, né, na igreja, ou se você vai se escuta um padre, ou se você escuta o pastor falando, ele vai falar um sermão. Se esse sermão ele for persuasivo, ou seja, se o pastor possui o dom da palavra e ele sabe utilizar a palavra de maneira bem elaborada, bem organizada, ele vai fazer com que a pessoa saia de onde ele está e vá praticar aquilo que foi falado no sermão. Né? Por quê? Porque tem que ser persuasiva. E é isso que o Padre Antônio Vieira fazia. Ele escrevia uma escrita que as pessoas ouvissem e fossem praticar aquilo. Então, ela era altamente elaborada. E nisso tudo, o que ele trabalhava dentro dessa escrita, dessa persuasão que ele fazia? Ele falava sobre a colonização, ele também falava sobre a decadência de Portugal. Então, ele acabava evidenciando, primeiro, o que Portugal foi no passado e o que Portugal estava sendo naquele momento. Falava também sobre a exploração e sobre os problemas da religião. Então, a principal característica dos sermões é a escrita persuasiva.
Então, gente, dentro do período barroco brasileiro, né, a gente tem temáticas muito parecidas com o que nós temos em Portugal. Então, a primeira delas é a temática religiosa. Quando eu falei para vocês das igrejas suntuosas, cheias de detalhes, isso é para mostrar a importância que a Igreja Católica ainda tinha, né, que eles achavam que ela tinha. O estilo era baseado no contraste entre elementos opostos. Sempre pensando, gente, falou em barroco, falou em elemento oposto, tá? E também eles trabalhavam com essa característica que eu falei, ó, contra-reforma. Por quê? Porque houve a reforma protestante, então a Igreja Católica veio com a contra-reforma para fazer o quê? Para divulgar o cristianismo, tá? Imagens do céu e do inferno a gente vê também nas obras. E a linguagem, ela é marcada pelos sentidos e também pelo gosto e pela ornamentação. A ornamentação é aquela que eu falei para vocês, da linguagem mais rebuscada, mais pesada também, né? Mais enfeitada. Aí, o espaço urbano, gente, aqui falando um pouquinho sobre a parte, o contexto, na verdade, do Brasil naquela época, né, para que as obras fossem escritas. Então, aqui no Brasil, o espaço urbano, gente, era assim, não tinha um desenvolvimento muito grande, era um desenvolvimento baixo. Por quê? Porque as pessoas não se interessavam em atividades literárias. Mas por que eles não se interessavam? Porque eles não gostavam? Não, porque eles tiveram uma proibição. Então, Portugal proibiu, gente, olhem que palavra feia, que palavra mais triste para se ouvir naquele momento e para nós hoje saber que aconteceu isso, tá? Proibição de leitura de livros de literatura. Vejam, gente, que triste. Eles só podiam ler o quê? Algo relacionado ao comércio e às leis. Então, por causa disso, por causa dessa proibição, não se formou um público leitor de literatura aqui no Brasil por muitos anos. Então, gente, daquela época até agora, muita coisa mudou, né? Por quê? Porque as pessoas, elas se conscientizaram que elas precisam da leitura para poder ter conhecimento de mundo, para poder abrir horizontes, para saber conversar melhor, escrever melhor. Então, hoje em dia, né, existe já uma diferença bastante grande pelo incentivo que nós damos para a literatura. Nós, que eu digo, as pessoas de modo geral, né? Eu, como professora de literatura, eu assim, sou uma incentivadora assídua da leitura, né? Então, a leitura, ela vai abrir sempre horizontes. Então, isso que eles fizeram, gente, foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Então, por causa disso, muitas pessoas acabaram nem conhecendo nada praticamente sobre literatura. Então, por isso que nós temos que mudar essa visão que as pessoas têm ou tinham em relação ao Brasil. Então, gente, assim, não podia ler obras de literatura, né? As pessoas que tinham dinheiro, elas não ficavam aqui no Brasil, elas iam estudar em Portugal. Por quê? Porque elas tinham dinheiro e elas podiam buscar uma educação melhor. Por causa disso, muitas pessoas, na verdade, que saíram do Brasil e foram para Portugal, estudaram. Lá eles podiam ler livros de literatura, lá eles podiam conhecer sobre política, eles poderiam conhecer sobre cultura, sobre o que eles gostariam. Então, é uma realidade diferenciada do que aqui no Brasil estava sendo colocado, postulado. E eles viveram tempos de agitação política, de agitação cultural, e esses jovens, os mesmos que saíram do Brasil por falta de oportunidade de estudo e foram buscar oportunidades novas em Portugal, eles voltaram para o Brasil. E quando eles voltaram, eles trouxeram elementos que eles aprenderam lá. Para quê? Para que as pessoas pudessem conhecer. Então, eles acabaram ajudando esse lado cultural do Brasil um pouquinho. Aí, gente, voltando para os nossos autores, né? Nós temos o Gregório de Matos Guerra. Ele foi o primeiro grande poeta brasileiro. Olhem, gente, que nome maravilhoso. Grande poeta brasileiro, tá? O apelido que ele tinha era Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Porque ele falava o que ele queria, porque ele maldizia, porque ele criticava, porque ele não tinha medo de nada.
principalmente da Inquisição, né, que era o que acontecia na época, e ele contava mesmo sobre o desmando dos poderosos, falava o que eles faziam de errado, e ele era um crítico voraz da sociedade de Salvador, né? Então ele trabalhou também com 3 tipos de poesia: a poesia lírica, a poesia religiosa e também a poesia satírica. Gente, dentro da poesia lírica amorosa que nós temos do Gregório de Matos, ele criou uma imagem feminina. Até aí tudo bem, mas que tipo de imagem feminina? Como o barroco trabalha com opostos, ele colocou o quê? Com opostos, no caso, ele trabalhou o quê? Ele trabalhou uma mulher idealizada por um lado e por outro uma mulher que é a materialização carnal. Então ele fez esse oposto entre ideal e carnal, né? Aqui ela seria o que? Essa mulher? Uma junção de características opostas, né? Então quando ele juntava, por exemplo, a mulher por um lado ela pode ser santa e por outra ela pode ser uma demônia, por exemplo, né? Então ele fazia essa junção, ele era danado. Aí na poesia satírica, né? Satírica, nós sabemos que a palavra sátira vem de crítica, né? Então ela faz o quê? São as críticas dos costumes que são relacionados à fé. E também, ó, novamente a palavra opostos, né? Realidade dura, os impasses de uma religião em crise. Então ele colocava aqui esses 2 paralelos, né? Ele fazia essa junção desses paralelos por meio de universos opostos. Também o jogo de contrastes entre o político e o espiritual, ele fazia entre a carne e a alma. Então ele foi assim uma pessoa única dentro da poesia do barroco. E a poesia religiosa? Gente, a poesia religiosa dele é muito legal. Por quê? Porque ela se preocupava com uma coisa só, com a salvação do homem. Então, essa relação que ele colocava entre culpa e entre salvação, então ele dizia o quê? Que você só pode ser salvo se você pecar. Ou seja, se você nunca pecou, você nunca vai ter a oportunidade de ser salvo, né? Então é bem interessante essa parte. Então aqui isso que ele fala, ó, entre culpa e a salvação que só é possível em função do pecado. Então essa atitude do eu lírico é alguém que faz o quê? Que se defende a ele mesmo, que se defende a si mesmo na presença de Deus. Quando ele fala o quê? Que ele vai se redimir e ele nunca mais vai pecar. Então, assim, gente, seria o quê? Um fato, uma causa vai levar a uma consequência, ou seja, ele precisa pecar para ele poder entrar em contato, ter a presença de Deus perto de si, para ele poder ser perdoado dos seus pecados e, por fim, nunca mais pecar. Então, o tema religioso dentro da poesia religiosa do Gregório de Matos, no contexto da Contra-Reforma, teve como pano de fundo a educação jesuítica. Então, por que ele traz essa educação jesuítica? Por quê? Porque se a educação era fornecida pelos padres jesuítas naquela época, o que os padres jesuítas ensinavam para as pessoas? Né? Então, fica aí a questão a se pensar. Gente, como atividade para validar a nossa aula de hoje, o que eu quero que vocês façam é o seguinte: vocês vão elaborar para mim um resumo sobre a produção artística de Gregório de Matos. Vocês vão escrever lá quais são os tipos de escrita que ele teve. Ele teve a lírico, né? Ela teve a religiosa, teve a satírica. Então você vai escrever lá para mim quais foram, ok? Então, gente, um abraço para vocês. Na próxima aula nós nos encontramos pelo Google Meet. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Eu vou estar aqui à disposição de vocês. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.